Muito bem, estamos aqui agora no Delphi para ver como é que funciona essa questão do upload do certificado, né? Então, em NFE configuração controller, eu tenho aqui um método post, na verdade eu tenho dois, né? Um deles é para atualizar a configuração da NFE, que recebe inclusive o CNPJ aqui como um parâmetro, tá? O segundo post, ó, ele é mais parecido com o que a gente está acostumado a fazer, né? Nós apenas passamos aqui o context lá para o nosso método e não recebemos nenhum parâmetro aqui no nosso post, tá? Os dados estão vindo no cabeçalho da requisição, como a gente viu lá na aula do Flutter, tá? O nome do método é atualizar certificado. Vou clicar aqui, vou segurar o Ctrl e clicar aqui nele. O atualizar certificado então vai fazer o quê? Do corpo da requisição, ele pega o certificado base 64, que é uma ANSI string, tá? Daí, do cabeçalho da requisição, ele pega hash registro e joga em senha. Lembrando que lá no Flutter, né, no nosso serviço, ó, nós pegamos a senha digitada pelo usuário e colocamos no hash registro do cabeçalho, tá? Nós também pegamos o CNPJ da empresa que está na seção e jogamos em CNPJ, tá bom? Então eu pego o hash registro, jogo em senha, pego o CNPJ e jogo em CNPJ, tá? Depois que eu faço isso daí, eu vou chamar o método atualizar certificado do meu service, passando o certificado base 64, a senha e o CNPJ. E depois disso daqui, eu apenas renderizo 200 certificado atualizado com sucesso. Por isso que lá no cliente eu mando só um true ou um false para o método que chamou o upload do certificado, tá bom? Então vamos ver o que é que está acontecendo aqui nesse atualizar certificado, né? Atualizar certificado, vamos lá. Primeiramente eu faço um filtro para saber se já existe a empresa. Tá? Se por alguma razão essa empresa não estiver no banco de dados, tem uma coisa errada, tá? Eu não continuo. Então, se existir a empresa, a primeira coisa que eu faço é encerrar o monitor. Vou chamar aquele método queueTask que nós vimos na aula da atualização da configuração. Daí eu configuro os caminhos, né? Caminho com CNPJ, c2.cbr monitor mais o CNPJ da empresa. Caminho do arquivo do certificado é o caminho com CNPJ mais o CNPJ da empresa mais .pfx, que é o certificado que o cara mandou, tá? Logo aqui embaixo eu vou salvar o arquivo base 64 no disco, tá? Eu vou chamar esse método aqui, ó, decode file base 64, passando o arquivo, o certificado base 64, né? Aqui é o conteúdo em base 64, tá? Que eu peguei lá no controle e mandei para cá. E passando para ele o caminho do arquivo certificado que eu montei aqui, ó. Tá bom? Então vou clicar aqui no Ctrl e vou segurar o Ctrl e clicar aqui no Decode File Base 64 para a gente ver como é que ele funciona. Então ele utiliza um bytes stream, tá? Ele cria um stream passando aqui o base 64 que nós estamos recebendo e chamando essa função decode base 64. Depois ele pega o método save to file do stream e salva, né, o stream em disco, tá? Utilizando o nome do arquivo, tá? E esse decode base 64, ele vem de onde? Ele vem dessa unit aqui, ó. A unitzinha nova que apareceu no Delphi, a partir do Delphi XE5, algo assim, tá bom? Mas novamente, não fui eu que implementei isso aqui, eu apenas peguei pronto na internet, funciona muito bem, por sinal, tá? Beleza, então até esse ponto aqui, ó, nós já temos o arquivo salvo em disco, esse arquivo aqui, tá? Ele já conseguiu salvar o arquivo do certificado lá no servidor, perfeito. Agora, nós vamos ter que alterar o monitor para receber dados em arquivo TXT para armazenar os dados do certificado. Faremos dessa maneira porque o monitor criptografa a senha. Pois é, deixa eu explicar isso aqui para você, tá? No arquivo acbr monitor.in, vamos procurar aqui por senha. Senha, pronto. Está aqui a senha do certificado. Senha do certificado da T2TI é essa daqui? Não é essa senha, tá?
que é que o ACBR Monitor ele faz? Primeiro, antes de ele gravar a senha aqui, ele cifra a senha, utilizando um método lá, tá? Mas não só isso. Antes de ele gravar essa senha cifrada no arquivo, ele chama um outro método que faz parte do TIN file, tá? É o componente do Delphi lá, né? Para gravar de forma encriptada, tá? Então eu imaginei no início em enviar essa senha encriptada já da aplicação Flutter. Eu iria analisar o método feito lá em Lazarus, do ACBR Monitor, e ver como é que eles implementaram essa questão da encriptação da senha e ia escrever o mesmo método no Dart, tá? Mas quando eu vi que ele utiliza não só um método, mas dois, né, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas para escrever isso aí em Dart, tá? Eu resolvi desistir dessa ideia. Então, o que é que eu pensei? Bom, o ACBR Monitor ele deve ter um método para escrever essa senha. E ele tem mesmo, tá? Ele tem um método que nós chamamos que é o método setCertificado. E para esse método nós passamos o caminho do certificado, o caminho do arquivo, tá? E a senha. Beleza? E aí quando a gente passa a senha sem estar encriptada, ele encripta, né? Lá por dentro, quando ele manda salvar o arquivo INI, ele faz a mágica dele e encripta a senha, tá? Daí o que eu pensei, né? Bom, então eu vou aqui na aplicação cliente, eu vou subir o certificado, né? Nós já vimos que nós subimos o certificado aqui, tá? Daí quando eu gravar o arquivo do certificado lá no servidor, se isso me retornar true, eu vou chamar aqui o método setCertificado passando o caminho do certificado e a senha. Mas aí a coisa começou a ficar também complicada aqui pro lado do cliente, tá? Mas se acontecer algum problema aqui, enfim, começou a acontecer alguns probleminhas aqui e eu resolvi implementar isso daí no lado do servidor, tá? Então aqui, em termos de certificado, a aplicação cliente só manda o arquivo base 64. Cara, tá aí o arquivo, grava esse arquivo, tá bom? É isso que está acontecendo. Ele pegou o arquivo aqui e gravou, tá? Agora, para nós gravarmos a senha criptografada dentro do ACBR Monitor.ini, nós precisamos chamar o ACBR Monitor. Tranquilo? Então veja só. A primeira coisa que eu fiz aqui foi matar o ACBR Monitor, né? Muito bem. Agora eu vou alterar o ACBR Monitor para ele receber comandos via texto. Para que isso, né? Primeiro deixa eu abrir o ACBR Monitor para explicar isso para você de novo, né? Já expliquei lá no comecinho, quando a gente trabalhou com ele, tá? O ACBR Monitor, deixa ele pensar um pouco, pronto. Ele vai trabalhar aqui ou no modo TCP/IP ou no modo TXT, tá? Nós já trabalhamos aqui no modo TXT quando nós fizemos a NFE, o módulo NFE, o servidor da NFE, tá? No módulo TCP/IP, que é com sockets, é como nós estamos fazendo com o Pegasus PDV, tá? Como eu vou agora mandar um comando para o monitor a partir do servidor Delphi, do servidor Java, do servidor Node, C# e PHP, eu não vou implementar uma comunicação via sockets, pois o ACBR Monitor está na mesma máquina, tá? Não vou fazer isso. Eu vou mandar um arquivo texto para ele, bem rapidinho, beleza? Só que, por padrão, ele já está como socket aqui, ó, como TCP/IP, tá? Essa configuração de ele estar como TCP/IP, ela está configurada lá no comecinho aqui, ó. Modo TCP1, true. Modo TXT0, false. Então, ele está no TCP e não está no TXT. Beleza. O que eu faço então aqui? Eu vou passar o modo TCP para 0, ó, e o modo TXT para 1. Legal? Daí, caminho do executável. Eu monto aqui o caminho do executável, ó, tá? E chamo o ACBR Monitor de novo. Ok? Então aqui eu fecho o ACBR Monitor aqui em cima. Fechei. Salvei o arquivo do certificado.
Alterei o arquivo ini para que o CBR Monitor agora receba arquivos texto e não mais requisições TCP. E executo o CBR Monitor de novo. Agora ele está esperando arquivos texto, na pasta dele, tá? Beleza. O que é que eu faço então? Eu vou gerar um arquivo de entrada, tá? Inclusive está gerar arquivo de entrada NFE, depois eu vou até alterar isso daí, que eu copiei isso daqui lá do módulo NFE, tá? Eu vou gerar um arquivo de entrada para o CBR Monitor, passando o caminho arquivo certificado, né? Que é onde se encontra o meu certificado, e passando a senha. Beleza? Muito bem. O que é que esse método gerar arquivo de entrada vai fazer? Ele está aqui embaixo, ó, este método. Ele vai fazer o seguinte. Primeira coisa, ele vai apagar qualquer arquivo SAI que tenha lá. É porque no modo texto da CBR Monitor, a gente joga um arquivo ent com o comando que a gente quer, e ele, depois que executa o comando, grava um arquivo SAI com o retorno. Tá? Então eu começo apagando esse arquivo SAI. Sai daí. Depois eu vou criar o arquivo ent. Onde é que eu vou criar o arquivo ent? Dentro da pasta CBR Monitor, dentro da pasta da empresa, o nome do arquivo ent.txt. Esse aí é o caminho do arquivo. Beleza? Muito bem. Aqui ele cria o arquivo, ó, e aqui ele vai escrever dentro do arquivo. O que é que ele vai escrever dentro do arquivo? O comando set certificado com o caminho do certificado, vírgula e a senha, tá? Com esse comando aqui, o que é que o CBR Monitor ele vai fazer? Ele vai gravar isso aqui, ó, o caminho do certificado, e vai gravar aqui a senha. Só que ele vai gravar a senha criptografada do jeito que ele espera ler quando ele for executado. Tranquilo? Muito bem. Daí, depois que eu chamar esse método gerar arquivo de entrada, aqui ó, tá? Eu paro nesse laço aqui enquanto não tiver arquivo SAI. Beleza? Então fica esperando aqui. Tá? Espera o cara fazer o que ele tem que fazer. Tranquilo? Esse laço aqui é apenas para a gente aguardar o arquivo de saída. Depois que ele gerar o arquivo de saída é porque ele terminou. Tá? Ele já gravou os dados da senha lá, da senha e do caminho do certificado, né? Lá no arquivo ACBR Monitor ini. O caminho do certificado nós poderíamos fazer, mas a senha não, tá? A senha daria bastante trabalho. Até aqui no Delphi poderia trazer os métodos do Lázaro e colocar aqui, mas nos outros servidores ficaria mais complicado de implementar, tá? Daí depois que eu gravo esses dados e o arquivo SAI é gerado pelo monitor, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou alterar de novo o arquivo ini. Tranquilo? Eu vou mudar o TCP para 1 e o TXT para 0. Vou deixar de novo ele trabalhando com sockets, tá? Daí eu mato o monitor e subo ele de novo. E pronto, terminou. Legal? Então ele sobe o certificado, grava o arquivo do certificado, mata o monitor, bota o monitor para trabalhar via texto, gera um arquivo de entrada pedindo para ele setar o certificado, o caminho e a senha, para ele gravar certinho a senha no arquivo CBR Monitor ini. Aguardo para ele gerar o arquivo SAI. Depois eu mudo de novo o CBR Monitor para agora trabalhar com TCP de novo, né, via sockets, não mais com texto. Eu mato e subo ele novamente. Legal? É assim que funciona então essa questão da atualização do certificado no ACBR Monitor, aqui com o Delphi no caso, né? Então você vai receber esse código aí, teste, faça bastante testes, tá? E coloque lá se você encontrou algum problema e as suas conclusões no Trello, né, para a gente discutir em relação a isso daí. Daí em breve eu vou sair então aí, vou lançar, né, os vídeos e também o código dos demais servidores, tá? Eu devo trabalhar neste momento em alguns outros to-dos que eu tenho aqui, ó, para dar logo uma arrumada no cliente relacionado a isso, a essa questão do ACBR Monitor, tá bom? Vou logo testar tudo com o Delphi aqui, com esse servidor do Delphi. E logo depois eu venho e faço outros 4 servidores, né? Já funcionando certinho com essas questões que eu mostrei para vocês nessas últimas aulas aqui, tá certo?